Olá a todos, estamos continuando o nosso estudo de Provérbios. Agradeço a sua presença. Ah, Introduzimos, na verdade, o estudo na semana passada, e só para dar um recap aí, para a gente lembrar um pouco sobre a ideia de Provérbios. Então, Provérbios é uma coleção de coleções de provérbios, provavelmente organizada por Salomão, com a intenção, o intuito de ensinar provavelmente jovens homens em posição de liderança no seu governo. Isso seria o propósito número um, né? Além disso, claro, serve de um método de ensino a nós, e a ideia de Provérbios é em simplificar a vida em dois caminhos, em dois conceitos. Conceito da sabedoria divina e o conceito da tolice, que é definido, na verdade, como a ausência da sabedoria divina. Então, não é que alguém acorda um dia de manhã e fala, hoje eu vou ser um tolo. Simplesmente a ausência de buscar a sabedoria divina, de ter a presença de Deus, de ter temor ao Senhor, que Provérbios 1:7 diz basicamente o começo, o primeiro passo da sabedoria divina. A ausência disso é a tolice. E esses dois conceitos em Provérbios são personificados como duas mulheres clamando ao leitor para entrar num relacionamento íntimo com um ou outro desses conceitos, e introduzimos a ideia na aula passada de que provavelmente o porquê disso é a personificação das duas versões de Eva em Gênesis capítulo 3, ou 1 a 3, onde Deus cria Eva para ser uma necessária presença, para ser um relacionamento, onde o ser humano, em relacionamento com essa necessária presença de Deus, é o caminho que melhor exemplifica e que melhor expressa a presença de Deus, a imagem de Deus. E a alternativa, a outra versão de Eva, é em capítulo 3, a Eva que através da astúcia da serpente, acaba sendo uma presença de tolice a Adão. Então, ali do que ser um relacionamento que reflete a presença exclusiva e a imagem de Deus, acaba sendo um relacionamento que reflete a sabedoria ou a tolice da serpente. Então, aqui, continuando esse conceito, se personifica ambos essas ideias, sabedoria e tolice, como duas mulheres clamando, mais uma vez, chamando ao leitor a ter um relacionamento íntimo com esses conceitos. Sendo assim, como já mencionei, capítulo 1, versículo 7, diz que o primeiro passo, o começo neste caminho de sabedoria, ou a ausência desse passo seria, então, o caminho da tolice, é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor são duas ideias resumidas nessa palavra temor, as ideias sendo respeito, reverência por Deus, consequentemente, obediência. Então, reverência por quem Deus é, leva à obediência. Isto torna-se a atitude que põe você no caminho correto. E ali, lembrando simplesmente a estrutura do livro, capítulo 1, 1 a 7, versículo 1 a 7 é uma introdução, versículo 8 do capítulo 1 até o capítulo 9, tentando, esses dois conceitos, essas duas mulheres tentando chamar o leitor a seguir um ou outro, e o autor tentando convencer o leitor de ouvir a palavra, o chamado da sabedoria, em contraste
com o chamado e a astúcia e a sedução da tolice. Aí no capítulo 10 até a primeira metade do capítulo 31, são então provérbios ilustrando o que é viver ou no caminho da sabedoria ou no caminho da tolice. E aí o final do capítulo 31, o que normalmente a gente fala sobre a mulher idônea, na verdade é uma maneira inteligente de se concluir o livro, porque ali está, na verdade, descrevendo, assumindo que o leitor até então escolhe entrar num relacionamento íntimo com a sabedoria, a vida que você teria em termos práticos por seguir a sabedoria de Deus está ilustrado ali naquela dinâmica de uma mulher que é idônea, que é sábia e é uma bênção à família e assim por diante. Então, só isso aí tudo já conversamos em mais detalhes semana passada. O que vamos ver hoje é ainda no capítulo 1, vamos começar ali no versículo 20 até o final do capítulo e vamos mostrar um desses momentos onde a sabedoria personificada como uma mulher está clamando e chamando o leitor a ouvir e seguir e entrar num relacionamento íntimo. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 20. A sabedoria clama em voz alta, nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Então, o primeiro ponto que já podemos ressaltar aí, que aqui a ilustração, mais uma vez, é a sabedoria personificada como uma mulher, clamando, chamando as pessoas a ouvir e seguir e entrar num relacionamento íntimo. E ali está, a sabedoria está nos lugares que estariam, nos lugares onde as pessoas estariam naquela época. Se fosse hoje, a gente talvez lá, na saída do jogo de futebol, ou lá na praça, no centro, ou na feira, no final de semana, esse tipo de coisa. Seria onde, ou sei lá, o shopping, onde as pessoas agregam, se reúnem. A sabedoria aqui está lá, disponível, presente, de forma notável. A sabedoria divina não está escondida numa caverna lá no Tibete, onde você tem que passar a sua vida toda tentando chegar lá, sacrificar tudo, para então, em anos de meditação e contemplação, estando ali sozinho, a sabedoria divina vai se revelar. Não é assim. Começa aqui deixando bem claro que a sabedoria divina vai ao ser humano, busca o ser humano, está disponível, está presente. Isso é importante, porque Deus está nos buscando. Isso a gente vê repetido na história, né? Deus sempre interagindo, tomando a iniciativa, e a sabedoria aqui ilustra-se assim. Versículo 22. E o que seria, então, um exemplo da mensagem da sabedoria? A sabedoria está lá clamando, não está só ali no canto. Está interagindo, clamando, discursando. Interessante notar, primeiro, que está em lugares, nas esquinas, e ruas barulhentas. Acho que ali está, primeiramente, somando o detalhe a mais a descrição, né? Se você está lá no meio da feira, é barulhento, pessoas indo, vindo, carro e assim por diante. Mas acho que aqui também está tentando notar algo. Uma das dificuldades em ouvir a sabedoria é que vivemos num mundo barulhento. E não quero dizer assim, tipo de barulho, simplesmente muito som.
mas são muitas vozes clamando e chamando a nossa atenção. São muitas propagandas, muitas pessoas, muitas influências tentando pegar a nossa atenção. E dentro disso tudo, a voz da sabedoria divina. Então, o que hoje seria alguns detalhes dessa nossa sociedade barulhenta? Como eu falei, coisas que estão sempre tentando nos influenciar. A notícia, a mídia social, certas amizades, o trabalho, certos objetivos pessoais e ambições que quero ter mais dinheiro, quero ser famoso, quero não sei o quê, não sei o quê. Talvez certos relacionamentos. Então, tudo tentando buscar a nossa atenção. E dentro disso tudo, a voz de Deus também está lá. E muitas vezes a gente acaba prestando atenção a outras coisas não tão importantes. Mas então, vamos voltar lá. Resumo, o que é a mensagem da sabedoria? Lá naquele contexto, ela diz: até quando vocês, inexperientes, versículo 22, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Então, aqui ela dá 3 categorias: inexperientes, zombadores e tolos. Que, na verdade, podem ser sinônimos, pelo menos a um nível, e também podem ser completamente 3 categorias separadas. Os inexperientes. Qual que é o problema dos inexperientes? Provavelmente os jovens. Jovens, por simplesmente ausência de anos vividos, são, então, inexperientes. Na verdade, um grupo que foi mencionado, inclusive, no capítulo 1, versículo 1 a 7. E nessa inexperiência, o que não é um pecado ser jovem e faltar experiência, de acordo com Provérbios 1 a 7, capítulo 1, versículo 1 a 7, o jovem, mesmo na sua inexperiência, pode ter acesso à sabedoria de Deus e, então, acesso à experiência simplesmente pela sabedoria, pela presença de Deus. Aqui, no entanto, são jovens que estão insistindo ser e continuar a ser inexperientes. No entanto, se aqui a categoria é em específico jovens, um problema comum a jovens, que aparenta ser um problema na época e sem dúvida um problema atual, é que jovem, mesmo sendo inexperientes por falta de anos, muitas vezes pretende ser sábio, quer agir como se soubesse o que está fazendo. Talvez por, sei lá, baixo autoestima, onde quer aparentar que sabe o que está fazendo, quer fingir que já é adulto, quer pretender que é capaz de tomar decisões. E isso, nessa arrogância ou nessa, sei lá, baixa estima, a baixa autoestima, perpetua a inexperiência. O jovem fica ali naquela ilusão e mantém a inexperiência. E aqui ela diz: até quando vocês que são inexperientes e insistem em manter a sua inexperiência. Porque o que ela está oferecendo é a solução desse problema. Categoria 2, zombadores. Zombadores, não sei se aqui é tanto a ideia de pessoa que fica lá tirando sarro dos outros. Talvez aqui seja uma categoria onde são pessoas que, pela maneira que vivem, pela a ilusão que têm, pela atitude que têm, pela a falta de
a falta de vontade em ouvir a sabedoria e se apegar a Deus, estão zombando do que Deus oferece. Deus oferece ajuda, não aceitam, então isso é uma zombaria. Vivem de maneira que não tem interesse em Deus. Então, mais uma vez, zombam do que Deus oferece. Eu tenho a minha tendência aqui a achar que é essa aplicação da categoria aqui. Fora que, ocasionalmente, também tem pessoas que tiram sarro da ideia de Deus, e os crentes que, né, não sabe nada e fica lá orando ao seu Deus e assim por diante. Talvez nisto também. Indiferente os detalhes dessa zombaria, estas pessoas, por não ouvir e aceitar o clamar da sabedoria, estão mantendo e tendo prazer na zombaria e na vida que mantém. E os tolos? Mais uma vez, não creio que ninguém acorda de manhã e diz, vou ser tolo hoje. Ou também não creio que tem jovem que, na sua juventude, ao contemplar o que quer fazer da vida, eu quando crescer quero ser tolo. Então, se não tem ninguém falando isso, quem que são esses tolos? Mais uma vez, de acordo com o capítulo 1, versículo 7, e o decorrer de Provérbios, a tolice está em desprezar o conhecimento que Deus oferece em sua sabedoria. Por você dizer não à sabedoria, por você não temer a Deus, em outras palavras, falta reverência, consequentemente você não está disposto a obedecer, isto é tolice. Então você não tem que dizer que você é tolo. Você tem que simplesmente não ter interesse por Deus. Isto é, então, na definição de Provérbios, tolice. E aqui, creio que ressalta isso, porque nessa explicação diz, e vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Esse conhecimento aqui não é um conhecimento sobre, sei lá, como ser um engenheiro, um pedreiro, é conhecimento oferecido por Deus. Então, é algo bem específico. Então, esses três grupos aí, ilustrando pessoas que não querem ouvir Deus. Versículo 23. E contraste, o que acontece se você ouvir, né? Versículo 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então, vamos parar aí também. Esse espírito aqui é a mesma ideia que a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, onde começa o mundo caótico e é o espírito, o sopro, o vento, são três definições da mesma palavra, está pairando ali e é a presença de Deus no caos, na tempestade, que transforma aquilo rumo a uma criação, rumo a uma beleza, rumo a uma paz, uma harmonia, a um mundo ilustrado pelo Jardim do Éden. E é aquele mesmo poder, aquele mesmo presença, aquela mesma capacitação transformadora está ao nosso acesso na sabedoria divina. E se a gente tem reverência por quem Deus é, e estamos, então, dispostos a ser direcionados, transformados, influenciados pela presença de Deus, o Espírito de Deus vai estar em nós e vamos, então, ter acesso a esta força, a esse poder, a este conhecimento. E ela diz lá, assim, então, me revelarei os meus pensamentos a você. Em outras palavras, a sabedoria divina vai estar a nosso acesso. E vamos, então, através do conhecimento de Deus, começar a ver o mundo de forma diferente, começar a nos ver de forma diferente, ver os nossos relacionamentos
de forma diferente. Vamos começar a pensar, interagir, agir, relacionar de forma diferenciada, influenciados pela presença de Deus em seu espírito. Claro, aqui, né, movendo a história para frente em Jesus, no batismo, pelo que Jesus fez, temos então não só acesso ao conhecimento de Deus, temos o Espírito de Deus em nós, agindo, transformando, tirando o caos, nos direcionando, criando, e nós, nessa vida, vivendo uma vida que expressa isso em nossos relacionamentos, casamentos, política, mundo, futebol, seja lá o que você está fazendo com a sua vida, isso tem, através de nós, também um poder transformador no mundo além de nós. Então, é algo lindo, algo maravilhoso termos esse acesso. Tá, e quem não está ouvindo? E quem é cabeça dura? Quem não quer ouvir isso? Quem não quer acatar? Que nem jovem que faz aquela cara feia quando o pai está tentando ensinar alguma coisa. Vocês, porém, versículo 24, rejeitaram o meu convite e ninguém se importou quando estendi a mão. A ideia aqui de sabedoria oferecendo ajuda em um mundo de caos. Versículo 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, então, situação caótica, a situação de rejeitaram, a situação aqui de zombar, uma atitude de desprezo. O que vai acontecer com esta vida, esta pessoa, este país, esta igreja, essa família? Versículo 26. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei, então, quando o que temem se abater sobre vocês. Versículo 27. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingires como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então, a sabedoria aqui está dizendo se ela está disponível, está em acesso, está ali presente, acessível, porém, por serem estas categorias, para o jovem que não quer ouvir, a pessoa que zomba por ignorar, que acontece com essa pessoa? Bem, a pessoa vai então viver a sua vida não pelo Espírito de Deus, não guiado pelo poder transformador do Espírito de Deus, não guiado pelo o entendimento, com acesso à sabedoria divina. Então, o que resta? Você vai viver uma vida pela presença da serpente, do mal. Você vai viver uma vida de tolice. Você vai viver uma vida tentando decifrar as dificuldades e lidar com as dificuldades da vida através da sua sabedoria, da sua capacidade, da sua inteligência. E, na verdade, influenciado pelo mal. E que vida isso vai ser? Aqui já se assume que esse caminho vai levar você a desgraça, dor, sofrimento, confusão. Creio que de forma intencional usa a palavra tempestade, que é que nem falei lá em Gênesis, é como o mundo meio que começa, e é a presença de Deus que tira isso, que transforma a tempestade a uma situação mais de harmonia e vida e bênçãos e assim por diante. E aí aqui tem duas coisas que meio problemáticas. Diz que a sabedoria, então, vai rir do sofrimento e vai zombar da pessoa que zombou. Creio que está aqui fazendo uma jogadilha, criando uma situação irônica. A pessoa que zombou do que a sabedoria ofereceu
consequentemente, uma atitude assim de meio que rir do que a sabedoria oferece. Deus, crente, não quero nada disso de fé, isso aí é um absurdo. Esse tipo de atitude vai levar à desgraça daquela pessoa, ou daquela família, ou daquela comunidade, aquele país, e assim por diante. Sendo que foi o rir e o zombar que levou a isto, a sabedoria vai de forma irônica ter a mesma atitude que levou a pessoa a ignorar a sabedoria. Não creio que aqui está tentando dizer que Deus ri do nosso sofrimento, que Deus se alegra no nosso sofrimento, de que Deus está lá zombando das besteiras do ser humano. Creio que aqui está simplesmente criando uma ironia, para enfatizar o absurdo de quem ri e zomba do que Deus oferece. Não sei se isso ameniza o uso dessas palavras para você ou não, mas sabe que, né, é meio que problemático a ideia de achar que a sabedoria de Deus está rindo de nós, vamos dizer assim. Mas eu acho que tem mais a ver sobre, talvez um exemplo mais prático. Se você oferece conselhos, conhecimento, a sua experiência a um irmão, um parente, um vizinho, um ente querido, alertando, olha, se você seguir esse caminho, vai levar à tragédia, se você tomar essa decisão, não vai ser boa, se você entrar nesse contrato aí e fazer nessa situação financeira aí, nesse rolo, não vai ser boa coisa, se você casar com essa pessoa, não vai dar certo, esse tipo de coisa, e a pessoa zomba, ignora, ri, fala que você não sabe nada, julga os seus motivos e totalmente te ignora. E aí a pessoa vai, toma aquelas decisões que na mente dele são brilhantes, e a vida, o que você profetizou, vamos dizer assim, ou que você alertou, começa a se acontecer. Não é que te dá uma satisfação em ver a pessoa sofrer, mas há um certo nível de satisfação em saber que você estava correto e que você tentou alertar a pessoa. Creio que é esse tipo de sentimento, mais uma vez através dessa ideia de ironia, que está tentando descrever aqui a situação. É como se, não sei se você já chegou então a falar a essas pessoas, pô, e aí, bem feito, né? Quer dizer, te alertei, mas você fez você fez o que você queria do mesmo jeito. E nem precisa, na verdade. Essas pessoas muitas vezes vão te evitar, porque em te ver já vão se sentir julgados, ou já vão se sentir, vão ter talvez assim sentir eu devia ter ouvido. Então a pessoa te evita por tudo, né? Porque não quer, ou não quer te dar a satisfação que você estava certo, ou a pessoa se sente culpada, que devia ter ouvido e assim por diante. Pô, podia te dar exemplos aí de alguns parentes que, mas então, tudo indiferente. Fica aí o exemplo. Algum Todo mundo ok? Sentindo aí algum desconforto nesses exemplos da sabedoria? Alguma pergunta? O Enio, boa Opa, noite. oi, Maria. Em juízo, existe essa fala do juiz, que muitas vezes os pais, os novos pais, esquecem os filhos dentro do carro, eles vêm a falecer e tal. Então, o juiz fala que a sentença maior ele já recebeu, né? Então, Sim. já se sente culpado por si só. Então, não cabe nenhum juízo mais além daquele que ele já está sofrendo. É mais ou menos isso, né? A pessoa reconhece que fez uma bobagem e ninguém mais precisa castigá-lo, ele já é castigado bastante, né? Esse é um bom ponto, é interessante, né? Você não precisa nem, na verdade, ir lá e falar, bem feito, viu? Ó, como que você... Eu não Nossa, avisei, né? Não como falei. que eu avisei.
porque a pessoa normalmente já sente isso, né? E é infeliz, porque o ser humano, a gente tem feito historicamente isso, né, quase sempre. Bom ponto, obrigado, Maria. José Augusto? Ô, glória para o seu irmão. Ô, Enio, eu gostaria de compreender, ou ter certeza que compreendi bem a comparação que foi feita com Eva, e que Deus criou uma mulher boa, a Eva que Deus criou, ajudadora do homem, mas que a partir do momento que ela se tornou, ela foi influenciada pela serpente, ela se tornou uma Eva má. Então aí está representando agora a sabedoria, está representando uma Eva boa, uma coisa que Deus fez para o homem. E quando essa mulher é transformada, como se o maligno tivesse criado uma nova mulher, oferecendo através dessa nova mulher uma perdição, uma maldade, uma tolice. Então, na verdade, duas mulheres, né? É isso que eu posso entender, Enio. Eva É, era boa até que se tornou má. não sei se, talvez só com alguns detalhes diferentes. O ponto, não sei se é tanto que a Eva, como a pessoa Eva, ou a mulher como um gênio, né? As mulheres, generalizado, é boa ou má. Eu acho que a ideia ali era a função a qual Eva foi criada para ter, era uma função necessária, era uma função de presença necessária, era uma função representando uma sabedoria e um relacionamento que o ser humano, em se relacionar, tanto o homem ou a mulher, aquela conexão, melhor reflete a imagem de Deus. Então, a função que a Eva foi criada para ter era uma função necessária, abençoada e divina. Infelizmente, através da presença e a influência da serpente, aquela função foi distorcida. E então, do que o relacionamento homem e mulher em Gênesis 1 e 2 ser um relacionamento que reflete a presença exclusiva de Deus e, consequentemente, juntos, reinando e dominando e administrando o mundo que Deus criou, infelizmente, o que se tem do outro lado de Gênesis 3, por falta tanto de Eva e Adão, é um relacionamento que, ao invés de ter a exclusiva presença de Deus, tem a influência da serpente. E é um relacionamento que vai, infelizmente, produzir muita tragédia. Vai ter filhos que um mata o outro, e vai ser e dali para frente se cria conflitos relacionais que não refletem a presença de Deus, mas refletem a presença da serpente. E essa ilustração de duas versões da função que a Eva tinha é um conceito que fica se repetindo na Bíblia, ilustrado aqui também, onde se tem a sabedoria divina ou se tem a influência e a tolice do mal. E o ponto não é tanto a mulher em si, mas o ser humano que ou se relaciona exclusivamente com a presença de Deus na sabedoria, ou o ser humano que se relaciona com a tolice pela influência da serpente, esse tipo de ser humano não alcança o propósito pelo qual foi criado e vai, então, consequentemente, ter relacionamentos, qualquer relacionamento, homem com mulher, casamento, amizade, na igreja, família, comunidade, vai promover ali relacionamentos quebrados, distorcidos, corruptos, tudo isso porque o ser humano ouviu e se relacionou com a tolice ao invés do relacionamento com a sabedoria divina. Pedro? Boa noite, Júnior. Boa noite a todos. Júnior, nós sabemos que a sabedoria ela não está isolada, né? Mas
é a mente de Deus revelada para nós, né? E nessa conotação, nos leva a entender que o ministério de Jesus aqui na Terra seria a plena ação da revelação, da sabedoria de Deus, seria isso? Sim, seria de forma relacional e de forma humana o que é viver uma vida que exclusivamente tem a presença de Deus. Que Adão e Eva, vamos dizer assim, foram criados para fazer isso, mas a Bíblia descreve pouco do que isso teria, de como isso teria sido vivenciado, porque o próximo capítulo é a bagunça. Então, em Jesus se alcança, se exemplifica o que é ter a exclusiva presença de Deus. Jesus não era fisicamente casado, mas estava em relacionamento íntimo com a sabedoria de Deus, e então exemplificando e personificando e ensinando, ilustrando, se relacionando de maneira a refletir isso. Então, sim, isso tudo se alcança em Jesus, e nós em Jesus podemos então começar a viver uma vida assim, não só teórica, mas prática, ilustrada nos exemplos que ele teve, na maneira como ele se relacionou com as pessoas, com os seus inimigos, com os seus críticos, com homem, mulher, com criança, com política, com corrupção, com violência. Sim, bom, boa. Obrigado. Giovanni? Irmão, uma dúvida. Esse exemplo que o irmão deu da Eva não serve também para Salomão e para tantos outros, para nós? Sabedoria. Salomão que pede para nós buscarmos o conhecimento, de posse do conhecimento, agirmos com sabedoria, tomar uma compreensão profunda do conhecimento e tomar uma decisão sensata de posse do conhecimento. Exemplo, Eva tinha conhecimento do que podia e não podia fazer, tanto como Adão. Tinha o conhecimento, mas não agiram com sabedoria, que é de posse desse conhecimento. O próprio Salomão era o mais sábio, mas sabia que não podia casar com outras mulheres de outras nações, sabia que não podia adorar ídolos e fez. Então não agiu naquele momento com sabedoria. E tanto que Salomão fala aqui que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O que que é? Reverenciar a Deus como nosso Senhor e Salvador, conhecer seus mandamentos, ter o conhecimento, se apossar do conhecimento e agir com sabedoria diante desse conhecimento. Seria isso? Sim, e Salomão até mesmo viveu ambos extremos, né? A sabedoria divina, pela oração que teve, pediu a habilidade de discernir entre o bem e o mal e assim por diante, e teve um impacto por causa disso. Governou de maneira que teve um impacto não só na vida dele, mas um impacto em Israel de forma positiva. Mas também ele levou o outro extremo ao excesso, do que ele ter a influência da versão Eva, da tolice, ele fez isso em extremo, tinha 1000 mulheres. Então, e aí também as consequências e o impacto disso foi que assim que ele morreu, o reino explodiu, divisão norte e sul, o norte foi destruído pelos assírios, eventualmente o sul pelos babilônios, de 40 reis que tiveram 20 para o norte e 20 para o sul, 0 rei foi bom no norte e 8 foi bonzinho, mais ou menos, no sul. Então, sim, ele viveu dois extremos e conflitantes que tiveram uma combinação interessante de resultados, tanto positivos quanto negativos. Uhum. Resumindo, então, poderia dizer que a Bíblia, a vontade do Pai, é que conheçamos, que tenhamos conhecimento dos seus mandamentos, da sua vontade, e hajamos dentro desse conhecimento com sabedoria, ou seja, de acordo com o que é ensinado. Se eu não obedecer ao Pai e a Deus, eu não estou sendo sábio, estou sendo um tolo. Seria assim um resumo da Bíblia? Sim, se você não segue o exemplo, né, conectando em Jesus, se você não segue o exemplo, os ensinamentos, a maneira pela qual Jesus se relacionou com outros, com Deus, com outros,
estamos vivendo uma mistura de coisa boa, coisa ruim, e temos aí as consequências que vêm, sem dúvida. E teu pai ensina muito bem isso quando fala. Não basta termos o conhecimento teórico, que esse é o conhecimento, se não tivermos a sabedoria, que é a prática desse conhecimento. Muito bem. Meu pai ou minha mãe, alguém está com a mãozinha lá? Seu pai. 1 Coríntios 1:24, Não deu para ouvir Jesus muito bem aí. Cristo é a sabedoria de Deus. Gostei dessa das 3 Evas. Você falou 2, eu vou aumentar mais uma. Vou pôr uma terceira Eva, que a primeira Eva era a Eva sábia, segunda Eva, a Eva não sábia, e a terceira Eva, que é a Eva em Cristo, é a restauração, vindo a voltar à Eva sábia, né? Então, na verdade, como o Giovanni falou, aquele que segue Jesus Cristo está na sabedoria de Deus. Fora de Jesus Cristo, é uma vida tolice, tola, ou seja, uma vida confusa e cega, né, nas trevas, né? Sim, muito bom. Então, vamos lá terminar o capítulo. Versículo 28. Então, esse vocês aqui é quem não ouviu, quem está na desgraça, quem está no sofrimento, quem está na bagunça. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Por quê? Versículo 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pô, meio trágico o negócio aqui. Tá lá, sabedoria divina se oferecendo, presente, estendendo a mão, alertando, tentando ensinar, chamando, né, clamando a ter um relacionamento íntimo com ela, e tem os nós cegos lá que não estão nem aí, preocupados com outras coisas, achando que não precisa, e vão e vivem a vida deles, que inevitavelmente, de uma maneira ou outra, vem tragédia, tempestade, sofrimento. É nesses momentos, muitas vezes, que o ser humano meio que dá aquela acordada, né? Alguns, tem outros que insistem na burrice, mas tem vários que dão uma acordada naquele momento e clamam a Deus. Não sei se a ideia aqui é de que estão, né? Vamos dizer assim, se você me ignorou, não tem mais chance. Porque em Deus, através de Jesus, perdão, misericórdia, graça, Deus tem tido mais do que paciência com o ser humano. Mas acho que aqui é um pouco em termos mais práticos. Se você vive, vamos dizer lá, você está teve, quando eu estava mudando do Brasil de volta para os Estados Unidos, então eu morava em Curitiba, a gente morava lá, decidimos, antes de ir embora, passar um tempo lá com os meus pais em Bauru, e aí eventualmente ir embora. E eu tinha um Fusca, 1972, um Fusca bem bonito, arrumadinho. Agora é do seu pai. Então, tá lá em Bauru. Não quis vender, então tem que levar de Curitiba a Bauru. Então eu, o Mauro e o Cícero, convenci os dois. Falei, vamos fazer uma viagem aí de Curitiba a Bauru. Então entramos lá no Fusca e vamos. E o que normalmente leva aí umas 7 horas, levou quase 12. Mas tudo bem. Então, quando a gente sai de Curitiba, você tem que ir para o norte. Você tem que ir, senão... E se eu achar que não precisa de mapa, não precisa de GPS, não precisa de nada, aí eu saio dirigindo lá e vamos para o sul. Tem um caminho mais, sei lá, a gente sai e vai, se achando que sabe o que está fazendo. 1.000 quilômetros depois, vixe, não sei nem onde que isso nos põe. 1.000 quilômetros depois, põe lá nós no Canadá. Quer dizer, dá volta ao mundo. Quer dizer, você está 1.000 quilômetros na direção errada.
e vai ter dificuldade, vai ter problema, vai quebrar carro, vai chover, vai ter que trocar pneu, vai 1000 problemas. Vamos dizer que 1000 quilômetros depois, eu dou aquela acordada e falo, ó, peraí, acho que fomos na direção errada. E aí agora eu estou disposto a ouvir pessoas que sabem direção e mapa. Tá, eu clamo então por ajuda. E aí alguém fala, ó, amigo, você tem que voltar para a direção errada. Tá, beleza, obrigado. Mas isso não muda o fato de que eu fui 1000 quilômetros na direção errada. Vai me levar 1000 quilômetros só para voltar ao zero. Tá? E muitas vezes a gente vive assim, a gente toma um caminho tão errado, tão trágico, tão difícil, tão problemático, que quando então acordamos, vamos dizer assim, a gente clama a Deus e Deus está disponível, Deus está aceita, né, o perdão e assim por diante, podemos estar em Cristo, nos batizar, mas isso não faz magicamente os 1000 quilômetros que você foi na direção errada desaparecer. Se você tem vivido uma vida aí cheia de problemas em relacionamentos, isso não magicamente faz tudo ser melhor. Você tem que agora, começar a ir na direção certa, o que muitas vezes pode levar a sua vida toda. Então, eu creio que é mais assim, não é que Deus, se você ignorar Jesus uma vez, nunca mais você pode ir para o céu. Não é, não creio que é esse o ponto. Creio que aqui é em termos mais práticos, do dia a dia. Quando você se batiza, as coisas não magicamente, tudo imediatamente melhora. Muitas vezes a gente ainda sofre as consequências, né? Serjão, jura? Quando eu estava lendo esse versículo 31 aqui, o que me passou pela cabeça no momento foi o que plantaram, colheram, né? Todos aqueles inexperientes, os zombadores, os tolos, né? O que eles plantaram, eles deram a colher, né? Sim. É bom. Em Gálatas, inclusive, fala isso, né? Você vai colher o que você planta. A vida funciona assim. Inclusive, qual outro exemplo no Velho Testamento ilustra uma pessoa tentando decidir, fazer uma decisão e acaba tendo que comer uma fruta lá e meio que vai engasgar nela? Gênesis, né? O ponto aqui está sendo ilustrado em Gênesis 3. O ser humano que insiste, ainda hoje, deste lado de Gênesis 3, ainda tem decisões a se tomarem. E quem insiste em ignorar os alertas, a instrução, a ajuda oferecida por Deus em sua sabedoria, é como se tivesse de volta lá na árvore em Gênesis 3, escolhendo a fruta, né? Fazendo a escolha errada, e você vai engasgar nessa fruta. Você quer comer bagunça? Você quer tomar decisão, sofrimento? Você vai engasgar nisso. E o ponto aqui, creio que está sendo enfatizado assim. Bem notado. Então, e para quem está engasgando lá, e agora? Versículo 32. Pois a inconsistência dos inexperientes o matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. O matar aqui, a morte, creio que está mais uma vez conectando com Gênesis. A inevitável a consequência de um caminho longe de Deus é a morte. E o outro lado aqui, e a falsa segurança dos tolos o destruirá, creio que é parte do problema, né? A serpente, então e hoje, não se apresenta de forma tola, não se... raramente a pessoa está tomando decisões que tem certeza absoluta que vai estragar a vida. Tem a ilusão, a falsa segurança de que está tomando decisões boas, ou se convence disso, ou é convencido disso. Só que isso é uma falsa segurança. E essa falsa segurança vai inevitavelmente trazer destruição e morte, né? Física ou espiritual, sem dúvida.
Então, é por isso que o ser humano ainda hoje, assim como Adão e Eva, continua tomando decisões, vamos dizer assim, tolas, por causa da astúcia do mal e da capacidade do mal em florir, em fazer aparentar o que é ruim, destrutivo e eventualmente lhe dá morte, aparentar de forma tranquila, segura, boa e assim por diante, sábia e assim por diante. Mas e quem ouvir? Versículo 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. O que creio que é, vamos dizer assim, a intenção de todo ser humano. Todo mundo quer ter uma vida boa. Bem, deve ter um ou outro que não, mas a maioria do ser humano quer ter uma vida boa, quer ser feliz, quer ter uma vida tranquila, quer se dar bem, quer ser, e assim por diante. A maneira é como alcançar isso. E a serpente oferece uns caminhos que aparentam ser bons, que aparentam ser mais rápidos, que aparentam ser mais simples. E Deus oferece um caminho, só que é um caminho mais, é um caminho real, é um caminho verídico, é um caminho honesto, que muitas vezes implica, tem que se esforçar, tem dificuldades, tem que ter paciência, e a gente muitas vezes não quer isso, né? A gente aceita as ilusões do mal e segue a tolice. Chaves? Chaves Antônio, com a mãozinha aí. Eu sempre tenho perguntado dentro da nossa realidade de mundo. Eu pergunto para o senhor, para os denominacionais, vamos lá. Sabemos que existem pessoas das denominações que são zelosos, dedicados e esforçados, sacrificando em tudo para servir da maneira que eles acreditam naquilo que eles estão. E notamos que há irmãos dentro do reino de Deus que não demonstram nada disso. Como podemos olhar para essas duas pessoas? A sabedoria, a tolice, ou a sabedoria no que está no reino só por estar no reino? Obrigado, boa noite, professor. Opa. Para começar, o nome cristão não garante nada, não é mágico. Só porque você tem o nome cristão, ou crente, ou diz acreditar em Cristo, ou diz que é membro da Igreja de Cristo, ou seja lá o que for, isso não necessariamente garante nada. Então, estar em Cristo não é só qual prédio de igreja você corretamente está geograficamente sentado. É uma maneira de ser, uma maneira de viver, é uma maneira é uma atitude que aqui descreve, começa com o temor do Senhor. Em termos de ser zeloso, por exemplo, Saulo, né, o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, e viveu uma vida de extremo zelo, e viveu uma vida honestamente em seu zelo. No entanto, ele mesmo diz, como Paulo, de que estava em boa consciência, porém, o chefe dos pecadores, né? Ele meio que usa um pouco de exagero, a ideia de que zelo e boas intenções também não é o ponto-chave. Então, tanto um extremo ou outro não é a solução. A solução é em Cristo. E em Cristo, pelas bênçãos, pela misericórdia, o perdão de Deus em Cristo, é lá que devemos viver uma vida. E é a partir dali que devemos viver uma vida em zelo, porque o zelo em Cristo é por causa das bênçãos e bondade e misericórdia de Deus. O que Deus vai fazer com quem está em Cristo, mas está lá meio que esquentando o banco? Bem, tem exemplo disso lá em Apocalipse, né?
que fala lá que Deus vai vomitar a pessoa, né? A pessoa está lá esquentando o banco com o nome Cristo, né? Cristão. Eu vou deixar Deus decidir isso, mas tem exemplos, decidir isso em termos de quem especificamente cai numa ou outra categoria. No entanto, na Bíblia, tem vários exemplos esclarecendo esses pontos que eu estou tentando articular aqui. Então, sim, não basta ter o nome, zelo, o zelo, somente zelo também não soluciona nada. Então, é em Cristo. E em Cristo temos que, então, viver uma vida comprometida, zelosa, e assim por diante. E se tem irmão que está esquentando o banco lá, deveríamos talvez tentar encorajar um ao outro, oferecer pregações, ensinamento. Quanto mais se sabe, né, mais se vive, assim por diante. Mas o que Deus vai no final decidir lá, quem que vai vomitar, não vai vomitar, né? Usando a ilustração, isso eu vou deixar ele resolver. Mas espero que isso tenha ajudado. Giovanni? Esse exemplo do irmão Chaves, esses dois exemplos, aquele que está numa igreja denominacional, para ele pode ter zelo, mas falta conhecimento. Portanto, sem conhecimento não tem a sabedoria de Deus. E aquele que está no reino, que tem o conhecimento que é correto, mas não tem zelo, ou seja, não age de acordo com o seu conhecimento, falta-lhe sabedoria. Aí tem que orar e pedir a Deus sabedoria, correto? Sim, e eu diria que o problema de Saulo, por exemplo, né, antes de ser Paulo, era em parte falta de conhecimento. Não faltava zelo, faltava conhecimento. E assim que ele conectou tudo com o fato de Jesus, do outro lado da sua morte, sepultamento e ressurreição, isso completou o seu conhecimento. Então, não é que ele antes sabia nada e, de repente, sabe tudo. Era um processo, o conhecimento que ele tinha antes era limitado. E ele estava disposto, com as oportunidades oferecidas a ele, completar e continuar naquele progresso de conhecimento. O que não terminou também do outro lado que ele viu Jesus, foi continuando, né? Até o fim da sua vida. E então, talvez precisamos ter um pouco de paciência com os nossos conhecidos das denominações, e não dizer que eles sabem nada, que o conhecimento que eles têm talvez ainda é incompleto. E criado oportunidades, talvez através de nós, eles vão estar completando esse processo, esse conhecimento em Jesus, e se tem zelo antes, vão continuar em seu zelo. Do outro lado da moeda, quem está sentado lá na Igreja de Cristo, vamos dizer assim, e tem acesso ao conhecimento de Deus, mas está lá meio que esquentando o banco, essa pessoa aí, sem dúvida, o que falta é zelo. E como que você cria zelo na pessoa, não sei, você pode pôr, né, sei lá, põe formiga na calça da pessoa lá e ver se a pessoa dá aquela acordada, mas sim, Deus vai interagindo, vamos fazendo a nossa parte, e o ideal, vamos dizer assim, é um contínuo processo em conhecimento motivado por um zelo, né? Isso aí, sem dúvida, é um bom exemplo. Meu pai, aí nós estamos concluindo A aqui. sabedoria está em ser discípulo de Cristo e não de igreja, né? Então, na verdade, os denominacionais devem cuidar para que não sigam doutrinas de igreja, mas Jesus Cristo e os esquentadores de banco têm que aprender que esquentar banco não é ser discípulo de Cristo, não é seguir a Cristo, né? Sim. Tem exemplo disso na Bíblia, né? Quem tinha acesso a Deus, o povo de Israel, muitos em hipocrisia ou zombando daquilo por seguirem outros deuses, e tinha também muitos que não tinham acesso a Deus, né, pelo menos por ser gentios e assim por diante, mas em zelo e interesse
buscaram. Então, tanto um quanto o outro tem as suas dificuldades e se apegando a Deus é inevitavelmente em Jesus a solução. Muito bem. Boa aula, Júnior. Boa aula. Obrigado. Obrigado a todos. Estamos aí tentando honrar o nosso tempo. A semana que vem a gente vai continuar ainda progredindo nesses primeiros 9 capítulos. Temos aí alguns assuntos em específicos que eu quero abordar antes de a gente começar a entrar em tópicos, né? E uma coletânea de provérbios sobre um tópico ou outro.